de vir no primeiro batismo, foi o primeiro, né? Primeiro, e declaro, diante de muitos outros que virão. Amém. Estou vendo aí grandes coisas que o Senhor tem preparado aí para a Itália, a igreja crescendo, a igreja em obras, filhos retornando a casa, e creio que nesse batismo próximo agora desse ano aí, vão ter mais vidas sendo apresentadas a Deus. Como o irmão disse, foi um prazer, nós viemos a noite inteira dirigindo. O nosso levita aí saiu direto do trabalho, mas mesmo assim foi bênção, foi louvor o caminho inteiro, foi João pregando a viagem toda. Então nós viemos da Suíça para cá, incendiando a Autoroute com a presença do Senhor, e foi bênção, né? O nosso coração se alegra aqui de estar em comunhão com os irmãos. Fazemos parte da mesma família, né? A IAB é uma família, e mesmo nós nos encontrando na Suíça, vocês na Itália, agora temos também em Espanha, e essa família, eu creio, e é o desejo da IAB, do pastor Miquel, que abraça a Europa inteira e que a família vá crescendo ainda mais. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu convido a igreja para se colocar de pé, para que a gente possa estar lendo a palavra de Deus. Está em 1 João 2, do 15 ao 17. E Deus, Ele nos chama para uma caminhada. E essa caminhada que Deus nos chama, nós temos que fazer escolhas. E o Senhor colocou ao meu coração o seguinte propósito: escolha certa. Nós servimos a um Deus que é um Deus de amor, Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas a palavra de Deus nos ensina o caminho que a gente tem que andar. E nesse caminho que a gente tem que andar, nós temos que fazer a escolha. E Deus nos convida nesta manhã para fazermos a escolha certa. Aleluia. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa manhã. Foi isso que o Senhor incomodou e tocou o meu coração durante essa semana. Amém? 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 17. Eu estou tranquilo, pastor Miquel, para mim, que vocês estão acostumados, que eu tenho aí cerca de 2 horas e meia a 3. Então eu vou aproveitar esse tempo. Se eu passar um pouquinho, os irmãos me desculpem. Brincadeira. Então vamos lá. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Podem se assentar, fiquem à vontade. É muito bom quando a gente pede a Deus que revele algo para a gente trazer para a igreja dele, para o povo dele, e através dos testemunhos, através das oportunidades, a gente vai vendo a palavra dele se cumprindo, né? E é o que nós vimos, né? O irmão não se dedicou às coisas desse mundo, mas sim às coisas do Senhor. Ele aguardou no Senhor, mesmo sabendo que não tinha provisões, e Deus é o Deus das provisões. Ele é o Deus que cuida do seu povo. Amados, o apóstolo Paulo, João, fala conosco nesse texto acerca dos perigos de que corremos quando colocamos o nosso coração inclinado aos desejos deste mundo. É algo muito perigoso quando nós fazemos a nossa caminhada, mesmo conhecendo a palavra, mesmo estando na igreja, mas o nosso coração ainda inclinado para as coisas da carne. E o apóstolo João, ele nos adverte a esse perigo que corremos quando levamos a nossa vida espiritual não inclinada para as coisas do Espírito, não buscando as coisas de Deus, mas buscando as coisas deste mundo, nos dedicando às coisas desse mundo. Nós temos que nos dedicar às coisas do Senhor, nós temos que viver de acordo com o que Ele tem planejado para nós. Amém? Amém. Tudo que Deus deixou determinado para que o homem fizesse, para ter uma vida próspera e abençoada, o mundo tenta distorcer. O mundo tenta tirar dos nossos corações, da nossa vida, o desejo de viver as coisas santas, nos mostrando hoje em dia que tudo é lícito, que tudo o homem pode fazer.
A gente tem vivido dias terríveis. Tudo o mundo diz que é normal. Como é que nós vamos educar os nossos filhos? Como nós vamos impactar as pessoas aonde a gente trabalha, aonde a gente vive, aonde nós passamos a maior parte do nosso tempo, se o mundo vai dizendo que é sempre tudo lícito, que tudo é aceitável e tudo é bom. Mas a palavra nos Deus diz que nem tudo que é lícito convém ao homem fazer. E nós, como somos obedientes a essa palavra, é assim que nós temos que levar a nossa vida. Mesmo que as coisas sejam lícitas, mesmo que as pessoas estejam praticando, nós que somos o povo de Deus, nós que somos separados, nós não vamos praticar essas coisas. Nós não vamos aceitar fazer o que as pessoas fazem, nem praticar o que as pessoas praticam, porque nós somos chamados para fazer a diferença. Deus colocou cada um de nós neste lugar, Deus resgatou cada um de nós para sermos sal e luz. Aleluia. Então nós não podemos nos conformar com as coisas deste século. Mesmo sabendo que esse mundo já é do maligno, nós não podemos aceitar, nós não podemos viver como o mundo tem vivido. Deus nos desafia a fazermos a diferença. Deus nos desafia a não aceitarmos. Deus nos chama para não fazermos o que o mundo faz, nem praticar o que o mundo pratica. Nós temos que mostrar que não é bem assim. Por mais que as pessoas façam, por mais que é normal, nós não vamos fazer. Nós não vamos nos conformar com as coisas deste século, mas nós vamos transformar as coisas desse século. É para isso que Deus nos chama. Querido, se Deus através da sua palavra nos deixa claro que quando amamos o mundo e as coisas que nele há, o seu amor não se encontra em nós, como nós vamos praticar as coisas desse mundo? Se nós somos filhos de Deus, se o Espírito Santo dele habita em nós, se nós assumimos um compromisso com ele de fazermos a diferença, como nós vamos permitir que ele se afaste de nós? Como nós vamos praticar as coisas que afastam ele de nós? Nós não podemos praticar essas coisas. Se isso tem acontecido na nossa vida, e muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, onde a nossa fé é balançada, onde os nossos conceitos são provados, é hora de nós pararmos e refletirmos um pouco. Refletirmos no que estamos fazendo, aonde nós nos encontramos, em que circunstância nós estamos nesse momento. E é hora de pararmos, é hora de orarmos, é hora de clamarmos a Deus que Ele comece a nos direcionar para que a gente possa fazer a diferença. Porque Deus levanta cada um de nós, Deus coloca cada um de nós em lugares estratégicos, em lugares aonde Ele deseja que nós venhamos a fazer a sua vontade, aonde nós venhamos a resplandecer. Por isso que muitas vezes Ele nos coloca em alguns lugares que a gente fala assim: Deus, misericórdia, olha onde o Senhor me colocou, só a treva, só a escuridão, ninguém aqui te serve, eu estou aqui sozinho. Mas Deus manda te dizer esta manhã que você não está sozinho, que Ele está lá contigo, Aleluia. Que Ele deu o Espírito Santo dEle, que te dá ousadia, que te dá autoridade, que te dá poder para que você seja luz neste lugar. Aleluia. E Ele vai te capacitar. Você não está sozinho aonde você se encontra. Pode ser que você diga assim: Senhor, eu tenho o desejo de falar do teu amor e você me colocou aqui no lugar onde eu trabalho apenas com uma ou duas pessoas. Dá glória a Deus, porque essas duas pessoas que Deus ama, é por essas duas pessoas que Deus também deu a vida do Filho dele amado, para que sejam alcançadas. Então você fale, você resplandeça desse amor na vida dessas duas pessoas, que seja uma, não importa. Se foi a vida que Deus colocou nas tuas mãos, glorifica e cuida dessa vida. Amém? Irmãos, eu convido vocês para abrirem as vossas Bíblias em Romanos 12, 2. Nós vamos fazer aí uma maratona, porque é assim que a gente pega a intimidade com as coisas do Senhor, é através da sua palavra, é através dos textos, é assim que Ele fala ao nosso coração. Eu vejo que é muito bom quando a gente fala desse amor e a gente mostra esse amor na Bíblia, porque aí a gente pode depois estar refletindo nisso. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar
e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos chama para transformarmos. Deus nos convoca nesta manhã. A nossa caminhada é justamente para impactar e transformar vidas. É para isso que Deus nos tirou de onde nós nos encontrávamos. É por isso que Deus nos escolheu. É por isso que Deus trouxe o pastor Miqueias para essa terra. É por isso que Deus tem colocado esta igreja nesta terra, para que possa alcançar esses corações que se encontram aqui, neste lugar. Amém. Onde há tanta idolatria, para que esse povo possa acordar e adorar ao único Deus, a um Deus que pode todas as coisas. Então nós não podemos nos conformar com as coisas que nós vemos aqui. Nós temos que declarar, nós temos que lutar, mesmo diante da incredulidade, mesmo diante, como o irmão disse, do congelamento. Os nossos corações não podem estar congelados, e nós não podemos aceitar que o coração desta terra também fique congelado, porque Deus nos trouxe para cá para descongelar. Deus nos trouxe aqui para impactar essas vidas. Amém? Amém. Aleluia. Fazer a escolha certa muitas vezes parece ser o caminho mais difícil. Nós que levamos uma vida nos caminhos do Senhor, muitas vezes parece que nós estamos andando na contramão. Parece que está toda a multidão andando para um lado e nós indo para o lado oposto. Mas quando nós fazemos a escolha certa, Deus mostra que nós estamos no caminho. Ele fala conosco, Ele conforta o nosso coração. E é assim, quando nós fazemos a escolha certa, Deus vai confirmando o nosso caminho. Mesmo que a gente olhe para um lado e para o outro, muitas vezes a gente se encontra sozinho, mas Deus, Ele está ali conosco. Deus, Ele está ali segurando nas nossas mãos. Deus está ali nos conduzindo. Porém, eu lhes digo que isso não é verdade, e sim uma mentira de Satanás para as nossas vidas. Porque esse caminho, ele não é difícil. Esse caminho, ele é bom, esse caminho é agradável, e esse caminho nos leva a uma vida eterna, a uma vida onde a gente vai desfrutar do que Deus tem para nós uma vida inteira. Nós largamos aqui 70, 80 anos, talvez, desse prazer carnal, para termos uma vida santa, para termos uma vida abençoada. Então, esse caminho não é difícil. Isso é uma mentira de Satanás para a nossa vida. O crente, nós, cristãos, podemos fazer todas as coisas. Nós podemos dançar, nós podemos nos divertir, nós podemos sair, nós podemos fazer tudo. Mas desde que Deus esteja sendo honrado, desde que Deus esteja sendo glorificado nas nossas atitudes, nas nossas... tudo que nós fazemos tem que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas nós podemos todas as coisas. Esse pensamento que o mundo diz que nós somos cativos e não podemos fazer nada, isso é mentira. Aprisionados são os que vivem no mundo, que vivem pelos seus prazeres carnais, dos seus vícios e que não conseguem se libertar, às vezes de prostituição, de cigarros, de droga, de álcool. Eles sim são escravos. Nós não, nós somos livres. Deus libertou cada um de nós para que a gente possa fazer todas as coisas em seu nome, para que a gente possa estar em todos os lugares, fazendo todas as coisas, desde que seja com o Senhor na nossa frente, desde que seja com confirmação de Deus. A gente pode todas as coisas. Eu gosto muito do livro de Daniel, porque Daniel é um exemplo para nós. Daniel e os seus amigos são um exemplo para nós, para a nossa vida prática. Foram jovens que foram lançados na Babilônia, onde havia grande prostituição, onde o povo estava perdido, e eles foram colocados lá para ser exemplo. Eles foram colocados lá para fazer a escolha certa das coisas. Daniel 6 nos mostra que a postura que temos que assumir diante do mundo, mesmo que seja difícil, a gente tem que assumir uma postura que agrada ao Senhor. Numa certa ocasião, Daniel, quando vivia na Babilônia, Daniel não se intimidou através do que o inimigo estava planejando para a vida dele. Ele manteve o seu compromisso com Deus, mesmo sabendo que ele ia correr grandes perigos e que os inimigos dele tramavam contra a vida dele. Daniel continuou com a mesma postura. Ele continuou orando ao Senhor. E vocês sabem o que aconteceu, igreja? O diabo, ele foi envergonhado. Quando nós fazemos a vontade de Deus, o diabo, ele é envergonhado. Os nossos inimigos, a palavra diz que eles são derrotados.
eles não vão prevalecer sobre nós. Eu convido os irmãos para ler Daniel 6, versículo 16. Amém? Daniel capítulo 6, versículo 16. E Daniel, ele mostrou para nós que nós temos que ter postura. Como ele teve postura, Deus nos chama também para termos postura nas coisas dele. Diz assim a palavra: então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. O nosso Deus, ele é tão grande, que ele faz até o ímpio jejuar por nós. É verdade, pastor, não fique assustado, que eu vou mostrar para o senhor aqui na Bíblia, que o nosso Deus, ele é tão grande, que até os ímpios fazem jejum por nós. Daniel, capítulo 6, versículo 18, diz assim: tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Deus, ele botou o rei para jejuar. Deus botou para largar todo o divertimento, todas as coisas que não agradavam, e ainda tirou o sono dele. Ele deve ter ficado a noite inteira pensando: ó, Deus de Daniel, que me incomodaste com esse jejum, que tirou o meu sono, vai lá livrar o teu filho. E assim, Deus, ele faz grandes coisas quando nós servimos a ele. Em Daniel 6, 26, 28, continuando nesse texto de Daniel, vai mostrando aí a vitória de Daniel, mesmo tendo sido jogado na cova dos leões, mesmo desafiando a ordem do rei, onde ele não poderia orar, mas ele se manteve firme com o seu compromisso que ele tinha com Deus. Então diz assim, Daniel 6, do 26 ao 28. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Ciro, o persa. Amém? Então dê um glória a Deus, porque é esse Deus que a gente serve, ao Deus do impossível, ao Deus que nos honra, mesmo quando nós vamos contra as autoridades, contra as coisas deste mundo. Ele nos honra. Ele nos honra, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele faz até os ímpios abrirem os olhos e reconhecer esse poder, essa autoridade. E quando nós fazemos a vontade dEle, Ele nos coloca em lugar de destaque. Ele prepara lugar para nós onde possamos atingir o maior número de pessoas, onde possamos impactar e transformar mais vidas. Porque é para isso que Deus nos chama, é para isso que Deus nos levantou. É por isso que Deus tem preparado e colocado o caráter dele dentro de cada um de nós. É por isso que nós temos que continuar essa caminhada e perseverar nesse caminho. Amados, se Deus nos revela e nos convida a experimentar uma vida de acordo com a sua vontade, como podemos ceder às coisas deste mundo? Se Deus nos mostra coisas maravilhosas, coisas grandes, se Ele nos mostra que Ele é um Deus de poder e de autoridade, como nós ainda podemos levar as nossas vidas, muitas vezes cedendo às coisas deste mundo, muitas vezes deixando de nos posicionar por medo de não agradar alguém, por medo de abrir as nossas bocas e dizer que nós não estamos de acordo. Muitas vezes nós nos acovardamos e ficamos com a nossa boca calada. E Deus nos chama essa manhã para não ficarmos com os nossos lábios calados, para abrirmos a nossa boca e dizer que nós não aceitamos, dizer que nós não vamos participar, dizer que nós não vamos praticar. Vocês jovens, eu sei que é difícil dizer não muitas vezes, mas é para isso que nós somos chamados, é para isso que nós somos levantados, para dizer que a gente não concorda, para dizer que a gente não aceita, para dizer que nós vamos fazer algo diferente. E na nossa vida também não é
diferente, nós adultos também nos encontramos no nosso trabalho e nós vemos muitas vezes pessoas praticando coisas ao nosso lado e a gente não fala nada e a gente não toma nenhuma providência. Deus nos desafia para ir lá, para orar por essa pessoa, para dizer para essa pessoa que as práticas, as coisas que eles estão fazendo não agradam a Deus, dizendo que Deus ama, que Deus deu a vida do Filho amado para ele, para que ele não viva nessa vida, para que ele não continue nessas mesmas práticas. Igreja, quando nos mantemos firmes em fazer a vontade de Deus, Ele, o Todo-Poderoso, Ele nos honra. Ele nos honra. Em Daniel 3, ele e seus amigos, mais uma vez, foram exemplo para as nossas vidas do que Deus deseja de nós. Mesmo diante de um decreto do rei, outra vez o inimigo se levantou contra Daniel e contra os seus amigos, fazendo outro decreto, onde os jovens seriam proibidos de adorar o Deus vivo, o único Deus poderoso. E aí o rei manda fazer uma estátua de ouro dele gigante e diz que todo o povo teria que se prostrar diante desse Deus. E é assim que o mundo faz conosco hoje em dia também. Ele quer que a gente se prostre às coisas desse mundo, mas nós temos que nos manter de pé. Os nossos joelhos, os nossos lábios só podem adorar a um Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, vocês sabem o que aconteceu? Mais uma vez o diabo foi envergonhado. Mais uma vez os jovens foram exaltados. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel 3, versículo 29 e 30. Quando nós temos postura na nossa vida, o diabo ele é envergonhado, ele é derrotado. Diz assim a palavra do Senhor: por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Mais uma vez eles foram exaltados. Os que fizeram a vontade do Senhor foram colocados em lugar de destaque. Mais uma vez Deus foi glorificado pela boca dos ímpios. Deus foi reconhecido como o único Deus poderoso, como Deus de todos os deuses. Não há nenhum Deus a não ser o nosso Deus, o Deus que a gente serve. Amém? Amém. Amados, podem nos jogar na cova dos leões, podem nos jogar lá dentro da fornalha, que eu garanto a vocês que nada vai acontecer contigo, porque Deus é o quarto homem da fornalha, porque Deus é o homem que livra e que fecha a boca dos leões. Então nós, como filhos de Deus, não podemos temer nada deste mundo. Deus nos dá poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para que a gente possa fazer todas as coisas em seu nome. Amém? Amém. Então, como podemos nós desejar fazer outra coisa sem ser a vontade do Senhor? Como podemos nos acovardar diante de todas as coisas? Se Deus nos dá um espírito de ousadia, se Deus coloca em nós ousadia, coragem, Deus nos dá força para todas as coisas, como podemos nós nos acovardar como filhos do Deus Altíssimo, como ao Rei Todo-Poderoso? Gálatas 1, versículo 4, diz assim: que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus, Ele deu o Filho amado por nós, para que nós fizéssemos a sua vontade. Se Deus entregou a vida do seu Filho amado para nos libertar dessa presente era, como nós vamos nos encontrar ainda escravizados, ainda praticando e ainda fazendo as coisas deste mundo? Nós não podemos fazer mais, nós não podemos praticar. O nosso velho homem já foi deixado para trás. Nós agora somos nova criatura.
Nós agora somos novas criaturas, nós temos uma nova caminhada para fazer. Deus, Ele prepara para nós uma nova caminhada. E nessa nova caminhada nós temos que dia a dia estar fazendo a escolha certa. Fazer as coisas que agradam a Deus e não mais as coisas que agradam ao mundo. Deus, Ele nos chama para realmente confrontarmos este mundo. Para confrontarmos, a gente tem que confrontar. Aonde nós nos encontramos, a gente tem que incomodar. As pessoas literalmente elas têm que ficar incomodadas com a nossa presença. Mas esse incômodo tem que ser um incômodo bom, no sentido de constranger as pessoas. Elas têm que se sentir constrangidas em falar palavrões perto de nós, em praticar coisas que não agradam a Deus, porque eles veem em nós algo diferente e eles ficam constrangidos em praticar essas coisas. É para isso que Deus nos chama, para a gente constranger as pessoas que estão à nossa volta, para botar essas pessoas para pensarem no que elas estão fazendo, estão praticando, para que elas possam olhar e falar, mas ele tem algo diferente, ele tem algo que eu quero para a minha vida. Mesmo diante de lutas, mesmo diante de dificuldades, ele está ali sempre sorrindo, ele está sempre bem. Mesmo diante de oportunidades em fazer coisas que são erradas e que eu pratico, ele não faz e Deus continua honrando. E é para isso que nós somos chamados, é para isso que Deus nos confronta, para que a gente seja luz e sal onde a gente se encontra, que as pessoas comecem a pensar no que elas estão fazendo, a pensar no que elas estão praticando, e comecem a desejar a fazer o que a gente tem feito, o que a gente tem praticado, que eles comecem a olhar para nós e falar, ele tem algo de diferente, ela tem algo de diferente, e eu quero isso para a minha vida também. Eu não aguento mais estar nessa escravidão, nessas práticas, eu quero ser como ele. Mesmo ele olhando para você e dizendo, mas ele não tem nada, ele não tem dinheiro, ele não tem nada, mas ele tem algo que eu quero para a minha vida, algo que nada tem preenchido. E nada vai preencher esse vazio que se encontra no coração dessas pessoas, porque esse vazio que eles têm dentro do coração deles é do tamanho de Deus, e nós temos esse Deus para oferecer para cada um deles. E muitas vezes nós nos encontramos calados, muitas vezes nós não abrimos a nossa boca para falar desse Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos libertou, esse Deus que tem transformado e que transforma diariamente as nossas vidas. E nós temos que abrir as nossas bocas para falar desse amor. Como vamos então fazer a diferença se nós não fazemos essas coisas? Amém? Amém. Como vamos nós então acharmos que tudo pode e tudo é lícito e tudo convém ao homem fazer, se Deus nos mostra que nem tudo nós devemos fazer, se a sua palavra nos orienta para termos uma vida santificada, para termos uma vida direcionada às coisas dele, se ele nos mostra o caminho, como é que nós podemos não fazer as escolhas certas? Nós não somos mais escravos dos nossos desejos carnais. Deus, ele já nos libertou de todas essas coisas. Deus nos chama agora para uma vida nova, para uma vida de renovo. Nós somos agora libertos. Deus nos libertou de toda a escravidão, de toda a opressão. Então nós não podemos mais levar uma vida. Deus nos chama agora para levarmos uma vida diferente, para levarmos uma vida santa, para levarmos uma vida que transforma, para levarmos uma vida que traz renovo na vida das pessoas. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 6, 24. Esse texto eu gosto muito porque é uma verdade para a nossa vida. Nós não podemos servir a dois senhores. Diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deus, ele nos desafia e nos confronta a servir apenas Ele. Ele é o único Deus. Não há como a gente andar na igreja com um pé no mundo e um pé na igreja. Não tem como nós desfrutarmos de todas as promessas que Deus tem para nós, se nós não temos um posicionamento. Se nós não escolhemos andar no caminho certo, nas coisas que agradam a Deus, como nós vamos tomar posse de tudo que Ele tem prometido para nós, se nós não vivemos uma vida de acordo com o que Ele tem para nós? Não tem como vivermos dessa maneira. Deus nos chama
para vivermos no caminho de santidade, para vivermos no caminho aonde Ele está no caminho, aonde Ele se encontra no caminho, aonde Ele é o caminho. Queridos, eu não sei aqui quantos conhecem a história do muro. O senhor conhece a história do muro, pastor? Não? Havia no meio do caminho um muro. E havia um homem que ele ficava andando no muro, de um lado para o outro, em cima do muro. E ele olhava para um lado, e de um lado se encontrava o inimigo. E o inimigo estava lá fazendo as coisas dele. E do outro lado ele encontrava os anjos clamando e pedindo que ele viesse para o outro lado. E ele ficava intrigado. Por quê? Que o inimigo de um lado continua fazendo as coisas e não me chama. E o povo do outro lado, os anjos clamam para que eu venha. Eles oram, eles intercedem por mim. E aquilo foi incomodando aquele homem durante anos. Vocês sabem por quê, irmãos? Porque o muro é o lugar onde Satanás quer que a igreja dele se encontre. É o lugar onde não há comprometimento, onde não há entrega. O muro é lugar de Satanás, não é lugar de crente se encontrar no muro. Deus nos chama para termos um posicionamento, para nos colocarmos no caminho e não para ficarmos em cima do muro. Quando nós nos encontramos em cima do muro, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós não estamos vivendo o que Deus tem planejado para a nossa vida. E quando nós nos encontramos em cima do muro, nós não fazemos a diferença, nós não resplandecemos, nós não tomamos posse do que Deus tem para as nossas vidas, porque a gente não tem postura, porque a gente não tem discernimento das coisas, porque a gente se encontra no meio do muro. Meio do muro é meio do caminho. No meio do caminho Deus não se encontra, Deus se encontra no caminho. E a gente tem que ter esse posicionamento. Aleluia. Queridos, ou servimos a Deus e fazemos a sua vontade, ou então a gente serve ao mundo e faz a vontade do mundo. Não há dois caminhos, não há meio termo, só há um caminho. Não tem como a gente agradar a Deus se nós não estivermos no caminho, se nós não fizermos a escolha de seguir e fazer o que é de Deus. Se nós não estamos no caminho, nós estamos servindo ao diabo. É duro, é pesado, mas é verdade. Se você não serve a Deus, você serve ao diabo. Não tem meio serviço, não tem como servir a dois deuses. Não tem como ser meio crente e meio do mundo. Ou você está no mundo, ou você está na igreja, ou você está em Deus. Não há meio termo. Não tem jeito, a palavra é dura, é pesada, mas é verdade. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Ou você entrega o seu coração a Deus, ou você continua entregando o seu coração ao mundo e continua fazendo as práticas e não tem mudança nenhuma, não tem posse da herança que Deus tem para você, que está na palavra dele, porque você não pratica, porque você não vive. Outra coisa que vai acontecer quando nós nos encontramos em cima do muro é que nós vamos viver uma vida de quase. E Deus não nos chamou para viver uma vida de quase. Vocês não acordaram domingo para vir aqui, para louvar, para glorificar, para viver uma vida de quase. Quase crente, quase santo, quase liberto, quase transformado. Quase, queridos, é justamente o lugar onde Satanás quer que a gente se encontre. É no quase. Com quase a gente não arruma quase nada. Só quando a gente tem postura, só quando a gente tem determinação, aí nós vamos tomar posse do que Deus tem para nós. Porque o nosso Deus não é um Deus de quase. Ele quase não faz milagre, ele quase não age, não. Ele transforma, ele cura, ele liberta, ele converte, ele constrói. Aonde tudo que o diabo destrói, ele constrói. Porque esse é o Deus que a gente serve. Ele não faz metade, ele faz a obra inteira. A obra de Deus na nossa vida é uma obra inteira. Não é uma obra de quase. Deus não chama ninguém para ser quase. Eu nunca vi um quase pastor. Eu nunca vi um quase levita. Ou ele é um levita ou não é um levita. Ou é um pastor ou não é um pastor. E o crente também que se encontra aqui, não tem como a gente ser quase crente. Nós temos que ser crentes. Nós temos que servir a Deus em espírito e em verdade. Ele nos desafia para servirmos a Ele em espírito e em verdade. É para isso que Deus nos chama. Abram suas Bíblias em Eclesiastes 5:10. Amém, irmão? Deus nos desafia hoje a vivermos uma vida realmente de comprometimento. Amém. Para que você possa
sair do quase. Deus não nos chama para nos encontrar no quase. Nós somos filhos do Rei Altíssimo. Nós somos príncipes e princesas de Deus. E como príncipes e princesas de Deus, Deus tem o melhor para nós, porque Ele é o Rei Todo-Poderoso. Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Por isso que eu disse para vocês anteriormente que o vazio que se encontra no coração das pessoas que estão aí no mundo, esse vazio, a única coisa que vai preencher é Deus. A única coisa que vai preencher é a palavra dele. Nada vai preencher. Ele pode ter carro, ele pode ter tudo o que ele quiser, tudo que o dinheiro dele puder comprar, mas o coração dele vai continuar vazio, a vida dele vai continuar vazia. E o que nós temos vai completar o coração dessas pessoas. O que nós temos vai transformar a vida dessas pessoas. Nós vamos poder tirar o sofrimento que se encontra no coração dessas pessoas através do que tem em nós, que é o amor de Deus. E isso é gratuito. Isso é um dom que Deus derrama sobre a nossa vida. E que é gratuito, que é só nós abrirmos a nossa boca. Muitas vezes a gente se posiciona e muita gente fala: mas pastor, eu não sei falar, eu não tenho uma boa eloquência. Mas Deus vai colocar as palavras na tua boca quando você abrir a sua boca. Deus vai colocar textos bíblicos, Deus vai colocar louvores, Deus vai colocar um testemunho de vida na sua vida, e você não vai precisar nem abrir a sua boca. Só a sua vida já vai resplandecer, só a sua vida já vai falar desse amor. Só a sua vida já vai ser luz e sal na vida dessas pessoas. Só a sua vida. Mas para isso você tem que escolher o caminho certo. Para isso você tem que fazer a escolha certa. E assim você vai impactar e transformar. E assim você vai trazer essas vidas que se encontram perdidas, que se encontram despedaçadas. Só assim você vai fazer a diferença. Amados, temos que tomar muito cuidado da maneira que estamos levando os nossos dias, para que a gente não se contamine, para que a gente não perca essa essência que tem dentro de nós. Nós temos que estar sempre atento. Nós temos que estar atento aonde se encontra o nosso coração. Se o nosso coração está inclinado para as coisas do Pai ou para as coisas do mundo, nós temos que estar atento aonde se encontra o nosso coração. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer as coisas deste mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. O nosso coração, a nossa vida não está entregue às coisas desse mundo. Por mais que a gente tenha que, como as outras pessoas, sair para ganhar o nosso dinheiro, estudar, nos prepararmos para as coisas deste mundo, mas o nosso coração não pode estar nisso. Nosso coração tem que estar em Deus. Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele vai prover todas as coisas. Nós não precisamos estar apavorados, nós não precisamos estar agitados e ansiosos com coisa alguma, porque Deus, Ele vai providenciar todas as coisas na nossa vida. Quando nós tivermos uma vida de entrega, quando nós tivermos uma vida de santidade, Deus, Ele vai se encontrar lá e Deus vai estar operando. Seja onde você se encontra, seja no desemprego, seja numa mudança de trabalho, seja onde for, seja onde você se encontrar e na situação que for, Deus, Ele vai operar na sua vida. A nós cabe o que é possível, e Deus, Ele faz o que é impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que abre porta onde ninguém fecha. Ele é o Deus que levanta a provisão. Esse é o Deus que a gente serve. Então nós temos que estar muito atentos aonde se encontra o nosso coração, aonde nós temos aplicado, aonde nós temos colocado o nosso tempo, aonde você tem colocado o seu tempo, aonde eu tenho colocado o nosso tempo, aonde a igreja de Deus tem colocado o seu tempo, aonde tem colocado os seus bens, os seus investimentos, aonde você tem investido. Aonde a traça, aonde a ferrugem, aonde o ladrão rouba, ou você tem colocado tudo lá no céu, aonde não chega nenhuma dessas coisas, aonde você vai colocar para a eternidade, aonde ninguém vai te roubar o que você tem investido e aonde você tem plantado. Eu não vou me demorar muito mais. Para encerrar, queridos, abram suas Bíblias em 1 Pedro 1, 24.
Deus, Ele nos constrange a essa vida de comprometimento. Deus, Ele quer que a gente se comprometa com as coisas dEle. Deus, Ele nos chama. Deus, essa manhã nos desafia isso, a escolhermos o caminho certo, a fazermos a sua vontade, a buscarmos as coisas que agradam a Ele, para que a gente possa tomar posse de tudo que Ele tem prometido para nós. O que tem acontecido, meus queridos, é que nós hoje não estamos tomando posse das coisas que Deus tem para nós. A Bíblia, ela é o manual de Deus para as nossas vidas. A Bíblia é como às vezes já me fogem as palavras, um testamento. Você não toma posse de uma herança se você não lê o testamento, se você não souber o que tem escrito no testamento. E Deus, Ele nos deu o testamento dEle. Como nós vamos tomar posse da nossa herança, do que Deus tem para nós, se nós não abrimos o testamento dEle, se nós não tomamos posse do que Ele tem para a nossa vida? Deus nos chama para isso. Agora tem que tomar posse, tem que conhecer as promessas de Deus para a sua vida, para a minha vida. A igreja tem que tomar posse das promessas. Mas o homem e a mulher é dessa maneira. Eu não sei quantos aqui fazem isso. A gente compra um aparelho eletrônico. Sinceramente, eu vou lançar um desafio. Quem leu o manual? Ninguém leu o manual. Ninguém leu o manual. Ninguém lê. Aí vai para o YouTube, sai mexendo, liga, desliga, aperta o botão. Não, a gente aprende mexendo. Mas o crente não aprende vivendo. Só se ele viver de acordo com a palavra de Deus. Só se ele praticar e meditar essa palavra dia e noite. Esse é o manual, é tão fácil. E o povo não quer ver, o povo não quer ler, o povo não quer aprender. Tem que pegar isso aqui e meditar. A palavra de Deus, tem que meditar nela dia e noite. Não adianta, porque senão, você, da mesma forma que a gente quebra a cabeça, e muitas vezes a gente não aproveita tudo que um aparelho eletrônico tem, é algo para nós, porque a gente não pega o manual para ler. Aí um dia alguém explica, olha, você sabe disso? Não, não sei. Não, mas está lá no manual, lê que você vai ver, tem esse recurso, tem isso. Aí você vai aprendendo, só que você vai perdendo tempo. Vai perdendo tempo. E na nossa caminhada é igual. Você vai esperar um irmão estar falando para você como você vai fazer, ficar batendo cabeça, se você tem um manual e você pode meditar nele dia e noite para saber o que Deus tem para a sua vida. Tome posse desse manual, tome posse do seu testamento, tome posse da sua herança, do que Deus tem para você. 1 Pedro 1, versículos 24 e 25. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Essa palavra, ela é para sempre. Essa palavra, ela se renova diariamente. Eu não sei quantas vezes você já leu a Bíblia, mas cada vez que eu começo uma jornada nova, Deus fala comigo de forma diferente, porque a sua palavra, ela é viva, a sua palavra se renova. Se vocês chegarem em casa e forem meditar nessa palavra, se vocês forem chegar nesses textos que foram lidos aqui, eu garanto para vocês que Deus vai falar de forma diferente na vida de vocês, porque a palavra dele é viva. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Ela se renova a cada dia. Amém? Amém. Aleluia. Amados, vivamos com os nossos olhos nas promessas do Senhor, que são para a eternidade. Os nossos olhos têm que estar fitados no eterno. Não podem estar fitados nas coisas desse mundo, viver como as pessoas vivem. Não, mas eu me mato de trabalhar, porque eu vou deixar herança para o meu filho, para os meus netos. A herança que você tem que deixar para os seus filhos e para os seus netos é o reino de Deus, é uma vida de entrega, é uma vida de santidade, aonde você e a sua casa serão salvos, aonde você e a sua casa serão alcançados. E essa promessa de Deus é de geração para geração. É essa promessa, é essa herança que você tem que correr atrás, é essa herança que você tem que deixar para os seus filhos. Não é herança financeira, aonde vem governo e sai governo e as leis vão mudando. Não, é onde a lei não muda, aonde o governo não muda, aonde a autoridade não muda. É aí que você tem que investir o seu tempo, é aí que você tem que investir todo o seu suor do dia a dia.
é onde você vai ter heranças para toda a sua vida. Heranças eternas, heranças que vão passar de geração para geração. Aonde nada vai te tomar o seu plantio, aonde você tem colocado o seu tempo. Não com os nossos olhos voltados para as coisas que passam, para as coisas que são passageiras, mas os nossos olhos têm que estar fitados nas coisas que são eternas, tem que estar fitado no Todo-Poderoso. Amém? Amém? Aleluia. Eu queria desafiar vocês nessa manhã a isso. E levantar aqui, se o pastor autorizar, um momento para, se você se encontra fora do caminho, ou se você se encontra no meio do caminho, ou se você se encontra num momento onde você não tem sentido a presença de Deus, onde você não está sentindo, mas você se encontra sozinho, eu levanto agora um apelo para que você venha aqui na frente, para que o pastor possa estar orando pela sua vida, para que o pastor possa estar trazendo você de volta para esse caminho, refazendo essa aliança, porque você não está sozinho, você está com Deus, que Ele é vivo, que Ele é poderoso, que Ele age. Então, saia do seu lugar agora, não é vergonha nenhuma, quando nos encontramos, às vezes, à beira do caminho, às vezes, confusos, aonde nós vamos caminhar, aonde nós vamos chegar. Deus te incomoda agora. Se você está sentindo esse incômodo, você pode vir aqui na frente, que o pastor Miqueias vai estar orando pela sua vida. O pastor Miqueias vai estar ungindo a sua vida. Você não está sozinho. Hoje você tem uma igreja, hoje você tem um pastor que está aqui nesse lugar para cuidar da sua vida, para ministrar na sua vida, para orientar a sua caminhada. Esse é o desafio que eu lanço a vocês, para que vocês fiquem nesse caminho, para que vocês escolham esse caminho, e que, se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês leiam a palavra, que vocês meditem nela dia e noite. Vocês têm aqui um homem que Deus levantou, um homem que Deus preparou, que capacitou, que pode estar com tempo disponível para fazer um gabinete, para estar cuidando da sua vida, seja na área que for, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área material. Alguém que vai poder estar encaminhando você nesse caminho. Você não se encontra sozinho. Deus manda falar para você essa manhã. Você não está sozinho. Ele te ama, Ele deu o Filho amado por você, e Ele está com você nesse caminho. Mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que você veja a multidão indo por outro caminho, permaneça no caminho. Não olhe para a multidão, mas que os teus olhos estejam fitados em Deus, que o seu caminho seja o caminho de Deus, que o seu caminho seja o caminho que Deus determinou para você, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho das coisas que são retas, mas não o caminho deste mundo, não o caminho do maligno, não o caminho que te afasta de Deus, não o caminho que te deixa no quase. Mas Deus te chama para andar no caminho. Deus te chama para você fazer a escolha certa nessa manhã. Deus te chama para a escolha certa. Faça a escolha certa. Por mais difícil que seja, por mais que você seja confrontado por todas as pessoas, por mais que as pessoas digam que você é derrotado, que você não tem nada na sua vida, porque você não pratica as coisas desse mundo, mas você está lá fazendo a diferença. Você está mostrando que é possível ter uma vida reta, uma vida de entrega, uma vida de santidade, uma vida que transforma, uma vida que restaura. É para isso que Deus te chama, é para isso que Deus te levantou, é para isso que Deus te colocou nesse lugar, para você ser luz. A palavra de Deus diz que a luz não pode ser colocada embaixo, mas ela tem que ser colocada no alto, aonde brilha, aonde traz luz, aonde transforma a escuridão em luz. Deus te chama para ser luz, Deus te chama para ser sal, para que você traga tempero para essas vidas que se encontram sem graça, sem sabor. Deus te chama para ser sabor. Deus te chama para você impactar esses corações que se encontram congelados, que se encontram perdidos, que se encontram vazios. Deus te chama para você preencher esses corações. Deus te desafia essa manhã para preencher corações. Amém? Glória a Deus. Oh Deus, Senhor, faça assim nas nossas vidas. Usa-nos, Pai, usa a tua igreja, Senhor.
de ousadia, Pai. Espírito de ousadia, Senhor. Abre, Senhor. Abre os nossos olhos.